Boa noite, todo mundo. Sejam todos bem-vindos para o nosso Bootcamp de M&A. Hoje a gente tem o Rodrigo, que é um dos sócios da Deloitte e está aí na área, dentro dessa área de atuação já há um bom tempo, um expert no assunto. E esse Bootcamp foi realmente desenhado para tirar todas as dúvidas de vocês e poder ajudar cada vez mais no desenvolvimento das startups que estão dentro do nosso ecossistema, da nossa comunidade. Mas, enfim, para a gente poder aproveitar bastante o tempo desse mega profissional que está com a gente hoje, eu já vou passar a bola para o Rodrigo e ele vai iniciar a apresentação dele. Fica à vontade para se apresentar também, Rodrigo. Mundo. Acho que todo mundo, né? Como sempre. É... Bem, boa tarde, boa noite para algumas pessoas, depende do fuso horário aí. É um prazer, obrigado, Júnior. Eu sou Rodrigo Reis Oliveira, eu sou sócio da área de M&A, de fusões e aquisições da Deloitte, e eu não sei, Júnior, já posso começar a projetar aqui, que daí, na própria apresentação, eu acabo passando um pouco do meu perfil aqui, pode ser? Claro, fica à vontade. Então, deixa eu compartilhar com vocês. Eu vou tentar colocar no formato apresentação aqui. Só peço, como eu não estou vendo vocês, se vocês puderem falar que está tudo ok, eu dou seguimento aqui. Tá tudo ok, tá projetando. Tá, joia. Então, sou sócio da Deloitte na área de fusões e aquisições. Aqui está um pouquinho desatualizado, já faz 2 anos que eu fiz essa primeira apresentação. Eu tenho mais de 18 anos aí de atuação com diligências, transações de M&A de um modo geral. Tenho uma formação em administração e direito, sou advogado, gosto muito da parte financeira, acabei me especializando, tenho especialização em mercados financeiros, sou investidor anjo, né, de algumas redes de investimentos, tenho algumas empresas que eu atuo não só como investidor, mas também sou membro de conselho de empresas, sou conselheiro pelo IBGC, que é o Instituto de Governança, né, Brasileiro de Governança Corporativa, e auxiliar principalmente empresas de private equity, venture capital e compradores estratégicos a avaliar empresas e comprarem. Então, o meu dia a dia é avaliar a empresa, é olhar a empresa, ver saúde financeira, saúde tributária, saúde trabalhista dessas empresas, os riscos, ajudar na negociação, entender se o momento é um momento interessante para os clientes e conduzir todo esse processo. Tá? Aqui eu tinha preparado uma agenda aqui, mas super rápido. A ideia aqui é passar um pouco mais sobre as formas de investimento, o mercado de private equity e venture capital no Brasil, só em grandes números aqui, análise que os investidores costumam fazer e os pontos relacionados a valuation, descontos, garantias dentro desse âmbito. E aqui eu coloco uma questão de internacionalização para vocês entenderem um pouco mais do ponto de vista de startup aqui, tá? A importância de pensar na internacionalização. Então, o primeiro ponto aqui é qual que é o estágio da sua empresa, né? Startup tem um conceito próprio de base tecnológica e escalabilidade, né? Um mercado disruptivo, uma solução disruptiva, um mercado novo, muitas vezes. Então, um dos pontos aqui é você identificar qual que é o momento da sua empresa, né? Em que momento que ela está. O tamanho do cheque, ele costuma acompanhar também esse momento da empresa. Então, uma empresa, num momento mais inicial, ela busca cheques mais modestos do ponto de vista de investidores, tá? E o outro fator é o tamanho do risco. Então, isso daqui, ele implica muito mais na questão do qual vai ser o seu capital, a sua participação no valuation da empresa. Então, por exemplo, o investimento de 1 milhão numa empresa, num estágio inicial, é um investimento considerado
relevante, interessante, mas é um cheque muito pequeno para fundos de private equity, por exemplo. Então, independentemente da participação, não é o apetite daquele tipo de investidor. Por isso é importante, até para as startups, quando elas vão buscar um investimento, entender o seu estágio, né? Qual que é o seu momento, né? Para a empresa, de modo geral. Então, a gente chama de early stage, ou o startup, são valores menores de investimento, e a empresa ainda está sendo colocada à prova, ou seja, eu ainda estou testando o produto, eu não tenho todos os serviços ou linhas de receita que aquela empresa é capaz de gerar. Eu ainda não tenho necessariamente a minha persona completamente definida. Eu estou fazendo algumas provas de conceito. Eu ainda tenho chance de pivotar, como dizem, né? De mudar, de melhorar, aprimorar. Aqui nessa fase, normalmente, a gente fala de capital próprio, a gente fala de familiares e amigos que auxiliam, os investidores anjos e alguns micro investidores venture capital, que a gente chama de capital semente. Tá? O segundo estágio seria o estágio de crescimento, né? Growth ou scale up, que é essa empresa já, o produto ou serviço validado, ele busca um investimento para fazer com que a empresa decole. Então, eu deixo de atender 10 clientes e passo a atender, de repente, da noite para o dia, 200, 500, 1.000, e vou crescendo exponencialmente. Essa é a ideia das startups e é o grande ponto de mudança delas, né? Quando elas começam a crescer muito, muito rápido. Aqui a gente fala de cheques maiores, a gente fala de rodadas, por exemplo, Series A, B e C, né? As séries A, B e C, que são cheques grandes. No Brasil, essas séries A, B e C, elas não são comparáveis com a mesma série, às vezes, nos Estados Unidos. Então, por exemplo, uma empresa aqui no Brasil, série A, estaria captando 5 milhões. Nos Estados Unidos, série A começa a partir de 5 milhões de dólares, né? Por exemplo. Então, tem essa diferença, às vezes, nos mercados. Aqui também tem muito a ver com o momento, a primeira captação, segunda captação, terceira captação. A gente ouviu falar aí de série H, salvo engano, do próprio Nubank, né? Aqui entram os venture capital, né? Então, eles que são os donos desses tipos de cheque, normalmente, tá? Então, são fundos de investimento com um capital de risco um pouco maior, tá? Posteriormente, a gente tem a empresa já consolidada, né? Já madura. E nesse estágio aqui, o mercado está provado, né? O mercado que ela atua, ela já tem presença de forma relevante em diversos países, quando é o caso de internacionalização e tal. E aqui a gente começa a ver a entrada de fundos grandes, os fundos de private equity. Aqui a gente vê transações estratégicas, por exemplo, o Facebook fazendo aquisição de WhatsApp. Isso daí são compras estratégicas. Ou até mesmo o IPO, que é a abertura de capital. E um dado interessante, a gente está tendo cada vez mais empresas, por exemplo, brasileiras, fazendo a abertura do capital fora do país e não aqui no Brasil, tá? Isso tem um pouco a ver com a aspiração do país, né, dos investidores do país. Então, o Brasil ainda não tem uma gama relevante de investidores nesse tipo, né, de ação de empresa em capital aberto de mercados de tecnologia. E a Nasdaq, que vem se desenvolvendo há muito tempo, é uma bolsa especializada em empresas de tecnologia. Então, por isso, muita gente às vezes pergunta, poxa, por que a empresa abriu capital lá fora, não abriu aqui no Brasil? Porque o sucesso de abrir numa bolsa que é especialista em empresa de tecnologia costuma ser um pouco maior do que abrir a ação aqui na Bolsa de São Paulo, tá? No Brasil.
Bem, aqui eu vou passar muito rápido, porque vocês já têm maturidade do entendimento de startup, mas o que a gente costuma falar do ponto de vista do investidor é que a startup ela tem que ser mais do que uma ideia, né? Ideias não atraem investidores, o que atrai investidores são os founders. Então, o pessoal costuma dizer que uma ideia boa com um executor, né, um founder, que não é tão bom, não dá certo. E uma ideia mais ou menos com um founder excelente, ela tem grande chance de dar certo, né? O quanto que você precisa para fazer captação, ele é muito relacionado a um business plan, né? Um plano de negócio muito bem desenhado, que reflita efetivamente a realidade, que não seja um sonho simplesmente, que ele seja mais realista, né? E isso vai ajudar em 2 pontos. O primeiro, a definir de fato o cheque, e o segundo, a você chegar num valuation justo para a sua empresa. Aqui o que eu costumo dizer é o seguinte: o valuation ele pode afastar muitos investidores. Quando uma empresa começa com um valuation muito grande, tirado de premissas que não são tão fortes e robustas. Então, a hora que você vai buscar investimento e você se depara com investidores que começam a desafiar seu business plan, e seu business plan começa não, tudo bem, pode ser aqui menos, esse pode ser menos, tal, você está pondo em xeque a sua capacidade de chegar no número certo. Então, eu não confio mais no seu valuation, porque eu não confio no seu business plan. Então, é muito importante o exercício ser feito de forma consistente e que reflita a realidade de das empresas, né? E a última questão com relação a isso, do quanto eu preciso, é que o dinheiro mais caro que existe, sem dúvida nenhuma, e eu falo isso como investidor, o dinheiro mais caro que tem é o equity, é o dinheiro de participação. Então, que ele seja estrategicamente conquistado e que a busca por investidor seja quando, de fato, você vai ter o que é o próximo ponto, que é o smart money. Então, eu só vou trocar participação societária da minha empresa caso eu tenha naquela rede, não importa se a gente está falando aqui de um VC, de vários investidores anjos, uma rede de investidores que investem através de um veículo que pode ser um fundo, não importa, mas que lá tenha, de fato, um smart money. Isso é importante. Quando você está na fase de scale-up, muda um pouco o conceito. Por quê? O seu mercado já está sendo bastante desenvolvido. Eu preciso de dinheiro, de fato, para fazer tudo acontecer. Então, não é qualquer dinheiro, é um dinheiro que também precisa ter uma contrapartida interessante do ponto de vista de organizar a casa, de colocar governança, de saber criar um board competente, de que me auxilie nas decisões mais corretas. Então, por isso que nesse estágio também não vai necessariamente num banco pedir um empréstimo para fazer seu crescimento. Você quer trocar a participação com quem vai, de fato, agregar valor, tá? Aqui, coisas que muitas vezes ficam fora do primeiro radar das startups, mas que são extremamente importantes, né? Então, por exemplo, eu vou atuar num determinado setor, eu preciso entender sobre os requerimentos daquele setor, quais são as regras do jogo daquele setor, né? Daquela indústria, daquele ramo de atividade, quais as leis aplicáveis. Invariavelmente, acontecem casos de chegar para pessoas de um determinado setor, da startup, e você pergunta, mas vem cá, quais são as leis que se aplicam para o seu negócio? Não sei.
Eu sei como o negócio funciona, mas eu não sei a lei que se aplica. Isso é importante. O founder, ele tem que ter isso. Ah, mas meu negócio é técnico, eu não sou especialista, tenho advogado para isso. Não, mas o mínimo necessário você precisa saber. Assim como qualquer cidadão precisa ter a mínima noção das regras das leis que ele não pode infringir, né? Então, isso daqui vale para as startups. Criar políticas internas, política de contratação, política até para evitar quebras de compliance, por exemplo, quem presta serviço para mim nessa área é a empresa do meu irmão, é a empresa da minha família. Então, essas questões de regras, de políticas de compliance são importantes, tá? E as regulações, porque existe uma questão em alguns setores do que a gente, em empresa de auditoria, costuma chamar de going concern, que é o seguinte: se você infringir a regulação da indústria que você opera, você corre o risco de ter a empresa encerrada, cassação de CNPJ, e não poder atuar naquele setor. Então, isso para o investidor é extremamente preocupante, é ir para o zero, a empresa vira pó. Então, saber as regulações do setor é super importante, tá? Por último, aqui, algumas áreas que normalmente preocupam muito na análise financeira, da saúde da empresa. A gente fala da área contábil, financeira como um todo, né? O investidor procura ver se tem qualidade contábil, se não tem nenhum custo oculto, qual que é o capital de giro que a empresa precisa. Na parte financeira, muitas vezes fluxo de caixa, análise de EBITDA. Isso pode parecer uma coisa distante para algumas startups, né? Fala assim, não, eu não gero caixa, eu ainda tô no cash burn, né? Então, meu EBITDA é negativo. Tudo bem, não faz mal, mas eu preciso entender qual o potencial de EBITDA quando eu olho na sua projeção. Eu preciso entender essas métricas também na projeção, tá? Sazonalidade, concentração, se eu dependo muito de alguns clientes específicos, né? E a parte tributária e trabalhista que traz todo o risco. Eu só trabalho contratando PJ, eu não tenho ninguém que é CLT. Tá errado, tá certo, tem risco, depende qual a função que ele faz, qual a recorrência, tem subordinação, não tem. Então, questões como essa são super impactantes quando você está tratando numa negociação. E aqui tem um ciclo de M&A, né? É um resumo, mais ou menos, do que seria a atuação do começo ao fim num processo de M&A. O processo de M&A é bem complexo, ele tem vários itens que devem ser observados, então ele nasce desde da estratégia, né? Isso pensando do lado do investidor, tá? Qual que é a minha estratégia de investimento, qual o tipo de empresa que eu busco. Tem muita gente que olha para o investidor anjo, até para o investidor anjo, tá? Eu não vou nem entrar muito no detalhe de venture capital e private equity, mas, por exemplo, olha para o investidor anjo e acha que por ele ser investidor anjo, ele investe em qualquer tipo de startup, né? Pode ser que tenha alguém que faça isso, mas hoje em dia muitos investidores anjos já buscam selecionar um pouco mais o setor de atuação. Por exemplo, eu não invisto em fintech porque eu não entendo nada desse setor, né? Ou o contrário, eu gosto muito de fintech, eu acho que é um setor extremamente promissor e por isso minha preferência é por investir nesse tipo de empresa. Existem alguns que não gostam de investir em GovTech, ou seja, em startups que negociam com o governo. Tem outros que entendem que é um filão, que tem grandes oportunidades. Então, é super importante para que você não perca tempo, que é raro, que é o bem mais precioso que a gente tem, buscando
pessoas erradas, nas horas erradas, nos lugares errados, né? E aí nós temos ainda além da estratégia do investidor, a estratégia dele dentro do portfólio dele, né? Então, imaginem o seguinte, eu tenho um grupo que investe em health tech. Esse grupo, ele pode, dentro da tese de investimento dele, estar construindo uma carteira que abranja mais do que um segmento mais específico dentro de health tech. Por exemplo, eu quero voltado para a senioridade. Então, eu vou investir em health techs que falem de longevidade, que atuem com as pessoas de mais idade. Pode ser que eu queira health techs que são voltadas para análise clínica e assim por diante. Então, é importante também entender a estratégia, tá? Dentro da execução como um todo, a sua empresa, ao passar por um processo de M&A, né, ela vai sofrer várias análises. Por exemplo, uma avaliação de sinergia, para eu ver se eu, dentro do meu portfólio, tenho outras empresas que possam se conectar e agregar valor à sua, ou essa empresa pode começar a trazer valor para outra que eu já tenho, né? Você precisa passar por uma due diligence preliminar, que muitas vezes é conduzida pelos próprios investidores. Depois entra em todos os tipos de due diligence que existem, né? Desde anticorrupção, principalmente para aquelas que trabalham com o governo, de tecnologia, de RH, financeira e por aí vai. E depois a gente começa a tratar, no caso de algumas compras, por exemplo, estratégicas, de plano de 100 dias, que é como que eu faço a integração. Hoje em dia nós vemos muitas empresas grandes fazendo aquisição de startups para que elas passem a gerar benefício para os seus clientes ativos, para que seja mais uma linha de receita e por aí vai, tá? Então, você tem toda essa parte de integração que precisa ser considerada em alguns deals, tá bom? Então, aqui, eu só falando um pouquinho do sell side, porque a gente está falando do ponto de vista do empreendedor que vai buscar informações, a gente fala que você identifica o objeto da transação, obtém todas as informações financeiras, né? Então, a gente pega o que a gente vai transacionar, pegar todas as informações, fazer todo um entendimento, identificar os ajustes de práticas que possam fazer valor para aquele potencial comprador, né? E aí compilar tudo isso daí para que apresente de uma forma mais ordenada, mais tranquila e que garanta um pouco mais o sucesso da transação. Por que isso daqui? Porque um dos grandes problemas nas negociações, nas transações, é justamente a romper com a expectativa. Eu tenho a expectativa de que minha empresa tem um valuation de 15 milhões e no final, depois que é feita a análise, concluem que o valuation da minha empresa é de 12 milhões, né? E isso daí acaba frustrando muito a negociação. Aqui é só um exemplo do que, para chegar no valor para o acionista, como que você pode utilizar, múltiplo de EBITDA, fluxo de caixa descontado, várias outras métricas de valuation. Daí você faz ajustes de capital de giro, né, o quanto a empresa precisa para entregar esse valor que ela se dispõe, tira-se endividamento por certo, né, que você paga pela empresa, pelo resultado da empresa sem a dívida, faz um ou outro ajuste que possa ter de risco e aí você chegou ao valor de fato que o acionista vai receber na venda na transação.
Por fim, aqui na questão de internacionalização, que eu queria trazer um pouquinho do conceito, aqui a gente está falando, isso daqui é um gráfico um pouco antigo, né, de 2015, sobre Israel, mas o que eu acho que vale falar sobre Israel é o seguinte: Israel é um país pequeno, né? É um lugar pequeno comparado, por exemplo, com o Brasil, em termos de número de habitantes e potencial. Porém, eles possuem diversas startups fazendo negócios no mundo inteiro. Uma delas, praticamente todo mundo utiliza aqui quase que diariamente, que é o Waze, né? E aí eu costumo brincar falando o seguinte: não me parece que Israel tinha um problema tão gigante de trânsito que justificasse se fazer um Waze só por conta do trânsito, sei lá, de Tel Aviv, né? Então, você percebe que a mentalidade das startups de Israel já é uma mentalidade de resolver problemas globais. Elas não querem resolver o problema de Israel, elas querem resolver o problema global. E isso é nascer uma empresa já internacionalizada. Como o Brasil é um país que tem um mercado extremamente relevante pelo tamanho e pelo número de pessoas, né, pela sua população, para muitas startups, olhar para o Brasil e imaginar atendendo 10% de um mercado, 5%, isso já lhe basta, né? Fala, nossa, isso é um número muito grande. Mas isso daí é muitas vezes um grande equívoco. E o investidor também precisa puxar das startups essa capacidade de demonstrar o seu crescimento lá fora, porque quem não cresce, em algum momento pode, na melhor das hipóteses, ser comprado, ou, na pior das hipóteses, ser engolido por um concorrente que pode acabar vindo de outro país. Tá? Tem que dar uma travadinha aqui. E aí, por fim, eu deixo aqui uma mensagem aí de resiliência, né? Que a força de um guerreiro não se encontra no ataque, mas sim na resistência dele, e que o fracasso é somente uma oportunidade de começar de novo de forma mais inteligente. Então, quem eventualmente passou por um momento ruim, sentiu que não deu certo, não desista, né? Resista e seja resiliente. E eu acho que é isso daqui, pessoal. Fica aqui meu muito obrigado aí pela apresentação. Eu vou devolver para vocês aí. Obrigado, Rodrigo. Acabou que minha conexão no notebook caiu, eu entrei pelo celular, mas antes de eu passar para o Marlon, até em setembro eu participei de um evento que estava com o founder da Waze, e ele falava muito disso, da mentalidade de você se apaixonar pelo problema e não pela solução. É uma coisa que eles trabalham bastante lá em Tel Aviv. Mas você falou ali da parte de aquisições. Minha curiosidade é que eu tive uma aula semana passada que o professor ele trouxe muito desses temas de grandes corporações que querem comprar startups, no caso, né, separadamente, com tecnologias diferentes, de lugares diferentes, até países diferentes, para unir dentro de um portfólio. Mas a minha curiosidade é como que a startup faz assim para descobrir qual grande corporação pode estar interessada no que ela tem para oferecer? Onde que ela pode buscar isso? Quais são os canais de comunicação? Aonde que tem essas informações para ela, assim, seja de uma forma mais prática de encontrar e poder entender que o que ela está oferecendo hoje é de interesse de uma corporação que está buscando isso, aproximar essas oportunidades. Uhum. Boa. Bem, a resposta mais simples que eu daria aqui é o seguinte: se eu não conheço para quem o serviço que eu vendo, para quem eu sirvo, e quem está perifericamente ali ao meu serviço, que normalmente são essas grandes companhias, eu ainda não conheço o meu mercado.
eu não conheço ele de fato. Então, vou dar um exemplo aqui, talvez besta, mas uma legal tech, uma law tech, que atue num setor de desenvolvimento de software para escritórios, voltados para escritórios, ela sabe que o cliente dela são os escritórios. Então, não é lá que ela vai vender a solução dela como empresa, né? Como produto, sim. Mas aí ela tem que começar a entender que existem empresas como Thomson Reuters, como TOTUS, que possuem software nesse setor. Então, talvez seja lá que eu comece a trabalhar o meu relacionamento para oferecer a minha empresa como uma solução de inovação para os clientes deles, que por coincidência são os mesmos que o meu. Esse é um caso. O outro caso é eu perceber que o meu produto pode ser parte de um produto maior de uma outra companhia. Então, eu faço uma parcela. Eu descobri que uma empresa de consultoria, vou dar um exemplo da própria Deloitte, não resolva o problema inteiro do cliente porque tem uma parcela que ela não atende, bem pequena. E não é só a Deloitte, todas as empresas de consultoria. E aí eu desenvolvo uma startup para a solução desse problema. Isso é interessante, vale a pena. Mas eu já sei aqui que se amanhã eu quiser me aproximar de alguém, eu vou me aproximar desse tipo de empresa, da que não consegue fornecer essa solução, né? Então, essa é uma outra forma de chegar próximo delas, tá, Júnior? Bacana. Até essa aula que eu tive foi com um professor de Stanford. E ele faz muitas essas articulações lá de corporates do Vale do Silício. E ele estava comentando muito dessa que lá eles não estão tão interessados em adquirir as companhias que estão lá, mais do Vale do Silício, e sim buscar de outros lugares, né? Buscar de outras regiões do globo para poder levar para essas corporações que estão lá. E bacana a tua contribuição, que casa bastante com o que ele falou também. Mas agora, só para a gente poder seguir, eu fiz um convite para o Marlon, que passou por um M&A, e aí eu queria que ele trouxesse um pouco, assim, rapidamente, para a gente, pegando um pouco do que o Rodrigo trouxe, pegando a experiência do Marlon, ele vai trazer para contar um pouquinho como foi a experiência dele, do processo, e aí depois a gente vai abrir para perguntas, enfim, um ambiente aí bem descontraído, a gente está... Aí sintam-se à vontade para já, se alguém tiver alguma dúvida, mandar pergunta no chat, e depois também pode ficar à vontade para abrir o microfone e perguntar. Mas antes tá contigo, Marlon. Perfeito, obrigado, Júnior. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Todos me ouvem direitinho? Só dar um okzinho assim. Aí, show de bola. Sandro aqui conosco, né? Então, é muito legal poder falar, né, do nosso case e tudo aquilo que a gente passou. A Venture acompanhou bastante de perto esse processo, né? Então, desde outros players que acabaram entrando em contato conosco, né? E, por fim, a Vetex, né, que chegou, como eu posso dizer, chegou chegando, como a gente fala aqui, porque o processo todo de M&A, geralmente, ele é mais extenso e muito mais complexo, mais profundo, né? Em termos de ser extenso, eu conheço pessoas que acabaram levando 10 até 14 meses, né, num processo de M&A, né, dependendo do tipo de negócio e também do tipo de nicho, né. O nosso iniciou essas conversas em fevereiro e já no dia 1º de junho já foi anunciado, né, globalmente a aquisição, né. Até a Deloitte fez a nossa due diligence, né, então é legal ter esse link aqui, né. Mas, assim, acho que uma dica que a gente dá e que a gente acabou vivendo isso, né, na pele como experiência, é a capacidade de se organizar nos processos contábeis, né, e nos processos financeiros, que acho que foi o que acabou ajudando bastante para que a gente tivesse uma continuidade muito menos atritosa, digamos assim, nesse processo de M&A, né, porque geralmente startups, o pessoal deixa para analisar isso ou olhar para isso lá na frente, quando há uma necessidade muito grande, né, de, agora apareceu, enfim, uma questão tributária, daí eu vou ter que ver agora um escritório de advocacia, vou ter que ver agora um escritório de contabilidade, vou ter que ver agora uma forma de resolver um problema, né?
né? Então, acho que a gente sempre teve essa mentalidade de tentar se antecipar a isso, né, já ter as coisas certinho o máximo possível, e também acho que por a gente já ser, desde o início, né, acho que o Sandro pôde acompanhar bastante isso, a gente sempre foi uma startup que lucrava, né, então a gente sempre tinha caixa, a gente sempre foi muito mão de vaca, como o pessoal chama, né, se dava para fazer de graça, a gente tentava fazer de graça, né, dava um jeito ali para uma permuta, enfim, né, até o escritório de contabilidade que prestou o serviço para a gente fez uma permuta com eles por durante 6 meses, né, de início, assim. Então, foi legal porque eles aprenderam conosco também o nosso setor, né, que no caso mais tecnologia, né, era uma coisa que eles não tinham tantas empresas focadas nisso, mas a gente também aprendeu muita coisa com eles, né, então isso nos ajudou bastante aí para que a gente pudesse ter uma mentalidade muito mais empresarial nesse processo, né, porque geralmente a boa parte das startups, né, o pessoal tem uma ideia, né, ou participa do Startup Weekend e acaba chegando num ponto em que vê, poxa, aqui tem uma oportunidade, né, mas acaba, muitas vezes não é da área, né, acaba que nem o Rodrigo falou, tentar entender sobre o nicho, tentar entender quais são as leis, quais são as regras, né, e acho que isso é uma coisa assim que para o brasileiro falta um pouco, assim, né? O pessoal às vezes pensa assim, não, é só a gente vai fazendo e a coisa vai acontecendo, só que não, realmente é bem importante a gente estar sempre preparado, sempre estudando, né? Sempre atento, né? Até confesso aqui que a primeira vez que apareceu um grande player para conversar conosco, né? Para falar sobre M&A, a gente não tinha nem ideia do que significava a palavra M&A, né? A sigla M&A. Eu lembro que a gente foi procurar no Google para poder entender, para poder saber certinho, mas o bom é que pelo menos o tema de casa a gente já tinha feito, né? Que era poder aí se adequar e estar dentro da lei com questões tributárias, questões de imposto, enfim, né? E financeiro principalmente. Passo a bola de volta para o Júnior, a não ser que alguém queira falar mais alguma coisa. Ah, legal, legal. Assim, dentro do processo, a minha curiosidade, assim, né? Até aproveitando para apresentar o Sandro para o Rodrigo Sandro. Sandro é o nosso CEO na Venture. Mas assim, minha curiosidade, Marlon, assim, qual foi a tua, assim, principal dificuldade que você enfrentou durante o processo de M&A? Você bateu ali e falou, nossa, eu não esperava que isso fosse acontecer, e aconteceu. Os famosos imprevistos. Certo. Sempre quando a gente pensa assim, poxa, a gente está tentando organizar o máximo possível, né? Mas quando a gente chega num processo de M&A mais profundo, assim, você vê que tem bastante detalhezinhos que acabam passando despercebido mesmo assim, né? Então, no nosso caso, acho que um item assim que a gente viu que a gente tinha que ter uma movimentação rápida e não foi nem algo que dependeu tanto da gente, que foi a transformação, porque a gente precisava transformar a empresa em SA. Né? E aí o Sandro lembra dessa época, né, Sandro? Que a gente estava naquela torcida e fazendo cálculo de dias, né? E acompanhando todo esse processo lá na junta. Então foi algo que acabou acontecendo até mais rápido do que a gente imaginava, né? Mas também, graças a Deus, a gente tinha todos os documentos necessários, todas as informações necessárias para poder entrar no momento certo, né? E acho que também até uma parceria que a gente tinha com um escritório de advocacia que nos ajudou bastante nisso também. Isso acabou ajudando muito assim para que a gente pudesse ter uma agilidade nesse processo, né? Então acho que esse foi o maior percalço, imagino assim, que a gente acabou pensando, poxa, aqui acho que pode dar um probleminha, né, de acabar estendendo mais do que a gente imaginava aí de prazos, né? Mas acabou correndo tudo bem, né? Foi só um susto, na verdade. Legal. Júnior, deixa eu aproveitar, deixa eu me meter aqui até para agradecer para o Marlon aí a prontidão dele estar aí conosco, contando um pouquinho da experiência, especialmente também o Rodrigo aí, né, dando uma aula para nós, muito bacana, obrigado aí. Já me conectei contigo ali no LinkedIn, não estávamos conectados ainda. Bom, eu não vou falar muito aqui porque eu quero aproveitar justamente a presença de vocês dois, né, tanto do Marlon quanto do Rodrigo. E eu queria te perguntar, Rodrigo, tu que está mais... serve para os dois, de certa forma, tá? Porque é uma coisa que, inclusive, eu acho que a gente vivenciou nessa realidade aí com a aquisição da SweetShare pela Vertex, né? E eu queria usar esse aprendizado para, especialmente as demais startups aí que aquele momento, né? Qual é o momento de vender, tá? A lógica é por aí, tá, Rodrigo e Marlon? Porque eu sei que a SweetShare não estava buscando a venda, ela estava buscando performar, crescer, se desenvolver, como é a realidade da maior parte das startups, né? Principalmente as startups que estão aqui conosco.
poucas estão aí no estágio de, ok, já cheguei no nível de maturidade legal para buscar um M&A. Então, eu tendo a dizer isso, que eu queria ouvir, né, principalmente o Rodrigo e também o Marlon, contar a experiência dele, porque acabou sendo, né, Marlon, um early exit, né? Ele aconteceu antes do que previsto, né? O empreendedor não estava, os empreendedores não estavam buscando isso, mas aconteceu. E aí é o ponto, acho que o primeiro ponto o Marlon já comentou, né? Estar preparado para, nesse momento, né? E eu acho que esse é um ponto muito relevante. Estar preparado de várias formas. Estar preparado financeiramente, contabilmente, societariamente, etc., 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 e estar preparado com a cabeça, né? Que é isso que eu queria ouvir. Então, acho que esse é um ponto, o Marlon pode contar um pouquinho, e eu queria ver o Rodrigo, né? Como é que vocês têm visto isso? Me parece, Rodrigo, que as médias, grandes empresas estão sendo cada vez mais agressivas e justamente pegando a startup mais no early stage, até porque ela compra mais barata. E aí é o outro ponto, né? Claro que não é tão early, porque ela também não quer correr tanto risco, né? Isso eu queria entender o ponto, né? Onde é que é o adequado, mas é o ponto de como o empreendedor estar preparado para não cair no conto da sereia, né? Porque o empreendedor, via de regra, nunca vendeu uma empresa, né? Enquanto essas grandes empresas estão acostumadas a fazer e fazem a rodo, né? Então, a gente queria um pouquinho ouvir de vocês como é que foi essa experiência, especificamente da SweetShare, e o Rodrigo, enfim, dizer o que ele pode dizer para nós aí. Marlon, por favor, pode começar. Rapaz, obrigado mesmo. Realmente, qual que era o nosso estágio naquele momento, né? A gente tinha traçado uma meta bem, como é que eu posso dizer, quase inatingível, digamos assim, né, para o ano de 2020, mas a gente acreditava muito no produto, né? O momento de pandemia, a gente estava com grandes clientes no início do ano e a gente apostou muito que a digitalização do mercado, principalmente do varejo, ela iria acontecer de uma maneira muito mais rápida, quase que 5 anos em um. E a gente apostou tudo nisso, a gente apostou todas as fichas nisso porque a gente já vinha trabalhando com bastante foco nessa questão da digitalização, mas a gente, quando viu que a pandemia ia começar a fazer com que as empresas tivessem que fechar e ter os seus vendedores vendendo de casa, o WhatsApp ia ser a ferramenta para isso, né? Então, no nosso caso, realmente aconteceu basicamente aquilo que a gente estava programado, né? Na verdade, foi até além que a gente teve que, às pressas, ir ao mercado contratar outras pessoas para poder dar vazão às nossas necessidades, né? Então, quando a gente chegou no final daquele ano de 2020, a gente pensou assim, cara, para 2021, eu acho que é o momento da gente tomar o mercado, né? E aí, dessa forma, a gente tem dois caminhos, né? Um deles é a gente conversar com um fundo e daqui a pouco fazer um série A, né? Para que a gente possa acelerar e a gente consiga realmente crescer de uma forma em que a gente não seja engolido por outras ferramentas que façam daqui a pouco, sejam ferramentas substitutas ou sejam de forma indireta nossos concorrentes, ou então a gente se juntar aí com um grande player que faça sentido com a cultura que a gente tem hoje de negócio, né, e que nos dê uma certa autonomia para que a gente possa ter um respaldo, né, e ter continuidade naquilo que a gente imagina para o mercado. E apareceram alguns players durante o caminho, como eu falei anteriormente, mas no fim acabava que não fechava, não era nem a questão de valor, né? Era muito mais a questão de ideologia daquilo que a gente imaginava de produto. Porque como a gente sempre foi com um foco muito grande no atendimento humano, né? Como é que eu vou dizer assim, e o outro viés assim, do caminho do mercado estava indo muito por chatbot, né? A gente acabava, então, tendo esse choque de realidades no momento em que a gente chegava nesse ponto. E a grande diferença aconteceu para a gente quando a gente conversou com a Vetex, que eu lembro até hoje que o Mariano, ele botou na sala eu, o Marcelo e o Maicon, né, e o Anderson, e aí ele falou o seguinte, pessoal, eu quero que vocês me digam qual que é o futuro do Conversational Commerce. Né, se ele vai ser por bot, se ele vai ser por uma outra ferramenta que vai aparecer, né, e o futuro que eu digo é para esses próximos 2, 3 anos. Né, e aí eu lembro que eu e o Marcelo, não, pessoal, o que a SweetShare imagina é o seguinte, aí o Mariano interrompeu e falou, não, eu quero saber a opinião do Marlon, a opinião do Michael, a opinião do Marcelo e a opinião do Anderson. Né? E aí ele disse, melhor, vamos fazer o seguinte, vocês têm um papel e caneta aí, escrevam no papel e depois a gente lê um por um. E, cara, ali foi que a gente viu que
que o nosso sonho, né, aquilo que a gente imaginava construir, estava totalmente alinhado ao sonho daquilo que a Vetex também imaginava construir, né? E a gente, os quatro, estávamos alinhados com o mesmo objetivo, sem ter se conversado antes, né? Então, acho que nisso a gente viu, cara, aqui a gente tem um parceiro que realmente faz toda a diferença. Então, não assim, claro, o pessoal olha assim, poxa, o dinheiro é legal, claro que é legal também, mas só que existe uma questão chamada legado, que eu acho que é uma coisa que a gente veio pensando, né, desde os primeiros passos em que a gente iniciou o negócio, e depois de um tempo a gente começou a ter isso muito forte, né, e com a Vetex a gente viu que a gente conseguiria levar isso para frente, né, nos dando oportunidade de continuar tendo autonomia, né? Então, para nós, isso que a gente viu, foi nesse momento em que a gente viu, cara, isso aqui fez diferença para a gente. Já para o Rodrigo agora falando pelo outro lado. Não, não é por outro lado, não, eu falo pelo... Eu acho que isso daqui, até como empresário, né, que sou, eu costumo dizer o seguinte, Sandro, o nosso desafio, né, você é CEO, mas de todos os CEOs e COO e CTO e founder de empresa é o seguinte: você tem que acordar todo dia de manhã e falar assim, o que vai quebrar meu negócio? Essa é a pergunta que você tem que responder. Ok, você pensou na solução num problema, você está fazendo sua startup, ok, mas a partir de agora que você viu, porque é quase que uma foto, você tirou uma foto num momento e viu que faltava alguma coisa, e você foi lá querer preencher aquele buraco, você foi solucionar aquele problema. Legal, só que isso foi ontem. Hoje o mundo é dinâmico, mudou. Então, o que vai matar a minha empresa? Porque foi não pensando nisso que a gente conhece alguns casos, e o dos mais famosos, né, e sempre trazem para exemplificar, é o caso do Netflix. Porque a Blockbuster não teve a capacidade de imaginar que aquilo poderia matar a empresa dela, né, matá-la, né, matar a empresa. Por quê? Porque eu estou olhando concorrente, porque eu estou olhando minha solução sempre daquele mesmo ponto de vista. Então, hoje, uma das grandes dificuldades, né, e eu acho que isso é interessante, esse exercício que a Vetex convidou você para fazer, Marlon, você e seus sócios, é um pouco disso. Qual o futuro? O que vai matar o meu negócio? Entendeu? Como que vai ser? Por exemplo, eu tive há pouco tempo atrás, a oportunidade de uma empresa de um negócio super bacana. Só que eu não entendi, então eu acabei não entrando. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que era um negócio de uma pegada muito interessante de marketing digital, mas que eu parei para pensar, eu falei assim, cara, eu tô com medo de que isso daqui a 2 meses tem um monte de gente fazendo, mas foi dito e feito. Naquele momento ela era muito interessante. 2 meses depois tinha um monte de gente fazendo. E onde que está a diferença? A sua capacidade de entregar um produto de qualidade, bem feito e tal, para você continuar sobrevivendo no mercado e tendo a certeza de que você vai fazer o que o seu concorrente faz e não vai permitir que outros façam. Então, tem um pouco disso. Mas a pergunta do Sandro, né, que é bem complexa, é qual o momento de vender a sua empresa, né? Esse é uma pergunta de alguns bilhões, às vezes. Para exemplificar, eu vou fazer uma pergunta. Marlon, quantos anos você tem? 36. 36. Imagina você que já passou por um M&A, que agora você sabe o que é M&A, com 23, 25 anos, não lembro a idade exata, desenvolver um negócio. E eu chego para você e falo assim, eu te pago 3 bilhões de dólares. Não existe um lugar no mundo onde 3 bilhões de dólares não sejam 3 bilhões de dólares, tá? É dinheiro para 500 gerações. Você venderia a sua empresa? Tem gente que já sabe de quem que eu estou falando aqui. Depende da cabeça da pessoa, né? Acho que depende de vários fatores, né? Mas Então, olhando assim para um contexto mais nacional, é um negócio que é bem difícil de tu conseguir separar uma coisa da outra.
Então, essa empresa, há 5 anos atrás, recebeu essa proposta. E o empreendedor falou não. Não. Tá? Ele falou não para o Zuckerberg. Hoje, a empresa dele precisa vender só 3% dela para ter esse valor. Ela atingiu o valor de 100 bilhões de dólares, que é a Snapshot, atingiu esse valor 5 anos depois. Agora, você imagina você vender a sua empresa por 3 bilhões, você acha a pessoa mais sortuda no mundo, 5 anos depois você vê sua empresa valendo 100. Daí você vai achar que você é o cara mais errado, tarado do mundo, né? Então, por isso que investidor é igual comprar um negócio. Você comprou um negócio, pode pesquisar preço, porque vai vir um outro mais barato, você vai descobrir daqui a pouco, né? Então, você para. O momento de vender é um momento muito complexo. Por quê? Porque ele não envolve só a questão financeira. Foi o que você falou, mano. Vender é bom, o dinheiro é interessante, mas tem um legado. Então, eu acho que ele está muito mais atrelado ao momento do empreendedor, Sandro, com a sua vontade e sua capacidade de fazer mais ainda pela empresa do que só a questão financeira. Porque se eu entendo que eu ainda posso agregar muito valor e fazer aquilo ficar maior do que isso, eu provavelmente não quero vender, né? O que é difícil de buscar investimento. Buscar investimento, vender uma participação da empresa para rampar, para crescer uma coisa. Agora, existe um momento que eu, Rodrigo, por exemplo, não me julgo competente para ser CEO de uma empresa de um tamanho de 100 bilhões, por exemplo. Entendeu? Eu posso até ter desenvolvido a tecnologia, eu posso até ter feito tudo que era necessário e tudo mais, mas eu não sou necessariamente, eu não sou o cara que vou levar ela de 100 para 200 bi, dali para frente eu não aguento, meu braço não alcança. Então, talvez nesse momento eu tenha que sair da empresa. Só que esse sair da empresa implica dizer o seguinte: a empresa vai começar a tomar decisões que nem sempre vão ser as que eu concorde. Então, talvez eu prefiro até sair do negócio como um todo, vender a empresa como um todo, do que continuar me sangrando lá dentro e sentindo mal. E a gente conhece a história dessa daí, por exemplo, a história do Steve Jobs. Entendeu? Ele se sentiu muito mal na empresa porque ele não conseguia fazer nada, né? E existem outros, a gente tem caso até de empresário brasileiro que passou por situações semelhantes. Então, eu acho que esse momento é um momento, não exatamente nesse, porque aí eu acho que perdeu um pouco o momento, né? Mas talvez a hora que você percebe que você precisa de pessoas acima de você, e não talvez abaixo de você, pessoas acima de você para gerir o negócio. Então, aí aqui você começa a vender. Pode continuar como sócio, um sócio minoritário, mas é o vender no sentido, agora eu estou me distanciando um pouco mais da operação, né? Ou focar muito numa área de atuação da empresa onde eu sinto conforto. Não sei se eu respondi, Sandra. A intenção não era responder, viu? Não, esse ponto ele é extremamente polêmico, mas eu acho que esse é o debate, tá, Rodrigo? Muito obrigado aí pela resposta, Marlon também. O Vinícius aí está com pergunta, eu acho que depois também o Juan, enfim, vamos. Passa a bola para o Júnior coordenar aí o bate-papo. Não, antes de eu passar para o Vinícius, eu só ia dizer que eu acho que eu não tenho nenhuma inteligência emocional para se alguém chegar para me startup e falar, te dou 3 bilhões, eu falo, meu, bora. Vamos lá, entendeu? Eu acho que antes de criar uma startup, eu acho que primeiro eu tenho que ter inteligência emocional para dizer um não igual esse cara. Mas vamos lá, Vinícius, é contigo. Beleza, eu perdi um pouquinho do final, mas acredito que o Marlon não comentou isso. Marlon, tudo bom? Tu falou que decidiu, então, em 2021, seria a hora de um Series A ou, de repente, um M&A como acabou acontecendo. Mas, assim, não saiu batendo na porta dos caras. Então, a minha pergunta é, como que ocorre essa conexão? Como que isso acontece? Foi o teu investidor, o Anderson, foi quem foi? Porque, assim, o que o Rodrigo falou antes, óbvio, o Rodrigo tem toda a razão. O mínimo que a gente tem que fazer é conhecer o mercado que a gente está inserido. No meu mercado, agora, a Loft virou um tubarão. Eu não vou chegar lá bater na porta da Loft. Como que eu vou chamar a atenção da Loft, por exemplo? Então, como que acontece? Como é que foi no caso de vocês, mano, por exemplo? Perfeito, boa pergunta.
Quem conhece nossa história sabe, assim, a gente sempre foi tudo muito orgânico, né? Muito orgânico. Nunca foi assim, pessoal, vende-se, SweetShare, né? Essa questão do conhecimento de mercado foi o que fez toda a diferença para a gente, né? Porque a gente começou a se posicionar de uma forma em que os grandes players começou a chamar a atenção deles, né? Porque a gente começava a fazer de maneira muito rápida algumas funcionalidades, algumas features, né? Que eles não tinham. Né? Então eles começaram a olhar assim, poxa, eu tenho o meu cliente, a Ering, mas a Ering também é cliente da SweetShare. Aí eles começam a olhar assim, poxa, mas a Ering também é cliente deles, a Reserva também é cliente deles, enfim, a Cacau Show também é cliente deles. Então eles começaram a olhar, poxa, esses caras estão fazendo alguma coisa que mesmo aqueles que são meus clientes também são clientes deles, e eles têm clientes que são dos meus concorrentes. Né? Então, no caso da Vetex, foi bastante isso, assim, dos nossos clientes que são enterprises, como a gente chama, né? A gente tem hoje em torno de 120, mais ou menos, praticamente 70 deles eram clientes em comum. Né? Então, isso fez com que a Vetex acabasse colocando os olhos na SweetShare já desde o ano passado, mas de uma maneira muito, como é que eu vou dizer, superficial, assim, sabe? Só olhando, vendo, ó, estão evoluindo, né? Tá andando, mas o contexto do Anderson nesse processo, ele foi importante também. Por quê? Porque a ideia é, quando você tá num nicho, cara, se conecta com todo mundo possível, cara. Faz parceria com todo mundo possível, porque isso vai fazer diferença não só para o teu mercado, o teu negócio crescer, mas também chama a atenção de quem é maior e daqui a pouco vê possibilidades naquilo que tu está fazendo. Né? Então, acho que a dica que eu daria é essa, conexões. A gente sempre foi muito bom de conexões, né? No início da SweetShare, principalmente, cara, a gente ia em tudo que era evento possível, se conectava com o máximo de pessoas possíveis, né? E eu acho que isso acabou gerando um material orgânico, digamos assim, para que lá na frente a gente fosse fazer diferença, né? Porque até assim, para te ter uma ideia, a gente teve procura de 5 players diferentes do país e de fora. Né? Então, não foi por acaso, né? Uma conexão, alguém que conhece alguém, um cliente que foi bem atendido, né? Acho que então tem vários ingredientes aí nesse processo que fazem a diferença aí para poder chamar a atenção de um grande player. Entendi, então não foi só a VTEX, então, no caso de vocês foi o jeito mais raiz possível. O seu próprio trabalho fez a diferença, chamou a atenção deles, fome com a vontade de comer, porque eles estavam ia abrir capital, então eles tinham que adquirir mesmo. Então, sim, entendi. Esse é o jeito mais raiz, porque o que eu vejo muito hoje, assim, é basicamente conexão. É o cara que conhece o outro, e aí aquele outro tem um amigo que tem um negócio, e o negócio aconteceu. Então, o exemplo de vocês é o que eu chamo de raiz, assim, que é o mais difícil. Né? Mas beleza, valeu. Perfeito, obrigado. Legal, legal. Pode falar, Rodrigo, pode falar. Eu ia falar para o Vinícius o seguinte, Vinícius, assim, os investidores, de um modo geral, existem alguns, só para você saber, eu vou dar um exemplo, Private Equity. Private Equity, eles são focados no mercado e tal. Então, por exemplo, eu compro hospitais, certo? Eu posso conhecer o seu hospital, a Loft pode conhecer ou em algum momento ouviu falar da sua tecnologia, mas talvez pelo seu tamanho, a pessoa que é responsável por buscar oportunidades ainda não te identificou como uma solução ou algo que eles possam conhecer, entendeu? E aí existem especialistas de M&A e tal, que pegam, por exemplo, o hospital e falam para um private equity, para um fundo de investimento, ó, esse hospital está à venda. Porque ele também não vai sair batendo em todas as portas, né? A não ser que você faça muito sentido para eles. Então, a história do Marlon é o seguinte, o produto apareceu e chamou muita atenção de alguém que tem um poder de decisão dentro da empresa. Então, muitas vezes, não é por mal, é por falta de conhecimento. A própria empresa não tem conhecimento disso, né? É muito interessante. Eu vejo, por exemplo, venture capital que busca startups à torta e à direita,
eles recebem milhares, assim, muitos pitches, muitas coisas, e daí você pergunta para eles, como que você faz a seleção? Fala assim, ó, eu faço seleção de todas as empresas que chegam aqui, mas muitas vezes o tipo de empresa que eu quero, eu tenho que buscar, porque aquele cara não me apresentou o pitch. Então, se você não se fizer conhecido, muitas vezes, e explicar para o cara por que que você faz sentido para ele, vai ficar nessa. Eu não sou notado, eu não sou visto, tal. Às vezes você tem que falar para o cara, falar assim, cara, você não está percebendo que eu posso agregar muito valor para você, entendeu? Isso daí é uma falha do investidor, tá? Não é uma culpa sua. Não ficar pensando, é culpa minha e tal. Não, eu não tenho condições como investidor de conhecer todas as empresas e soluções que existem, entendeu? Porque eu estou preocupado também em desenvolver meu mercado. Eu não estou preocupado em ficar comprando empresa, eu estou preocupado em desenvolver o meu mercado. Então, muitas vezes o M&A ele nasce numa oportunidade que surgiu e não exatamente em algo que eu estava realmente buscando, entendeu? Tem um pouco disso também, tá? Bacana. Falar em conexão, aproveitando quem está na sala agora, é um bom momento de se conectar, né? Então, estamos entre empreendedores aqui. Então, manda no chat, o Rodrigo, se puder compartilhar o teu LinkedIn para se conectar com eles também. Então, bora se adicionar aí nas redes e aproveitem um momento com o Rodrigo, porque esse é um cara de conexões. Só para vocês terem ideia, ontem estava eu conversando com o Rodrigo de um outro projeto e o Rodrigo comentou de um hub que ele tinha um acesso muito fácil, assim, tipo, 1 grau de conexão automático com o hub do Reino Unido, e a gente já trocou ali algumas ideias, então aproveitem este momento para se conectarem também, e eu acho que é aquele famoso ditado, que não é visto não é lembrado, a gente precisa falar do nosso negócio e compartilhar cada vez mais entre as nossas redes. Até um dado curioso, que semana passada eu participei de uma roda de negócios e eles queriam uma solução específica, e aí eu lembrei de uma startup da Venture que não era aquela solução, mas era parecida. Eu falei, será que, né, vamos jogar para eles? Até depois fiz ali a conexão para o Guilherme ver se era interessante ou não. Enfim, então eu acho que tudo é oportunidade. Eu vejo dessa forma, tudo é business, tudo é negócio. Então, quanto mais conectar, melhor ainda. Networking é tudo no dia de hoje. Para a gente poder encerrar, até pelo tempo, quero agradecer a presença do Rodrigo hoje. Júnior, deixa, o Juan fez uma pergunta ali, eu acho que é interessante, eu gostaria de dar opinião aí, eu acho que vale de ambos também, tanto do Marlon quanto do Rodrigo, talvez já dar um encaminhamento ali, né, sobre a questão, tá? Tem uma pergunta ali no chat, né, se vale a pena um M&A entre startups que eventualmente ainda não estão maduras o suficiente, ou talvez em diferentes estágios, né, Juan? Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês antes, assim, como é que vocês enxergam, Rodrigo, Marlon? Desculpa, porque estava desligado. Pode ir, Rodrigo, pode ir. Essa aí tu manja pra caramba, assim. Não, você passou aí por uma fusão, né? Mas vamos lá. Eu acho que o serviço que nasce dali, ou a empresa que nasce dali, existe um ditado que diz que às vezes 2 mais 2 é igual a 5, né? Então, isso é importante. O que acontece, que eu vejo com muita frequência no mundo de startup, e não é nenhuma crítica, tá? É que acontece, tá? É um pouco de se fechar muito na sua solução. Eu só consigo enxergar a minha solução, só consigo enxergar a minha empresa e a minha solução. E muitas vezes eu converso com algumas startups, só para vocês saberem, eu sou um dos responsáveis por um programa na Deloitte chamado World Class Mentoring, que a gente deu mentoria para 12 startups esse ano, no primeiro semestre, onde 60 profissionais da Deloitte, entre sócios e diretores, gerentes sênior, atuaram como mentores na sua área de atuação, né? Então, por exemplo, eu estou com uma dificuldade sobre valuation. Então, estava lá sócio de valuation, a sócia de valuation, falando com ele o que é e quais as premissas e tal, e a gente fez isso daí. Então, dentro dos programas de mentoria, né,
O que eu costumo falar é o seguinte: abra a linha de receita, por favor, para a startup. Abra a linha de receita. E as pessoas não entendem o que é a linha de receita. Não seja uma empresa de um único produto, de um único serviço. Eu só tenho esse serviço. Por que a Vetex fez o M&A? Por que a TOTUS fez uma captação de 1 bi para fazer M&A? Por que essas empresas fazem M&A? Porque elas perceberam que não é uma solução, são várias. Eu preciso de linha de receita. Eu preciso de linha de receita. Eu preciso crescer em linha de receitas. Entregar isso, isso, isso. Então, a fusão entre duas startups, ela pode fazer muito sentido para que elas se complementem e você comece a criar essa questão de linha de receita. Abra isso daí, né? Tem outro ditado que diz que quem tem um não tem nenhum, né? Se você só tem um produto, um serviço e uma linha de receita, amanhã você pode não ter nenhuma, né? Então, na minha opinião, faz sentido. Qual que é a grande dificuldade das startups? Você chegar num acordo, porque o valuation é um negócio complexo, né? Dependendo do estágio da startup, eu costumo dizer que ele é mais assim, ó, né? Para que lado que está, do que um pautado em números. Isso vai depender muito do estágio da startup. E é muito ruim você descobrir, por exemplo, o Juan chegar num valuation de 15 milhões da dele e querer fazer um negócio com o Marlon que está com valuation de 20 milhões. E o Juan falar assim, peraí, eu saí de dono para sócio minoritário? Entendeu? E isso também precisa. E se tem uma coisa que o M&A não suporta muito é o jogo de vaidade. No M&A, o jogo de vaidade, ele, via de regra, dá ruim. Entendeu? Via de regra, ele sai mal. Mas, assim, eu acho bacana, eu acho interessante. Eu sou um cara de M&A, então, se você perguntar para mim se M&A faz sentido, faz. Então, legal, legal, Rodrigo. Era nessa linha, respondeu aí vários pontos de vista, nessa questão da vaidade, nessa questão da avaliação, né? Então, e essa questão de linhas de receita, bem interessante, vários pontos. Obrigado. Marlon, quer completar? É que, cara, M&A, fusões, é que nem um casamento, né? É que nem casamento. Então, tem vários pontos ali, tem várias diferenças de outro também, né? Falando assim, mais por um lado de startup juntando com outra. Lá no início, a gente chegou a juntar escritórios com uma outra startup, né? Acabou não dando tanta liga como a gente imaginou. A gente aprendeu bastante, né? Foi bem interessante essa experiência e é muito questão também de objetivos, né? Acho que nem eu falei, é que nem casamento. Aí você não vai casar com uma pessoa em que você quer ter filhos e ela não, né? Então acho que tem um pouco dessa questão de objetivo, né, do que imaginam, e claro, sem deixar de relevar, e é uma relevância muito grande, tudo aquilo que o Rodrigo colocou, né, que acho que essa definição aí é um momento em que o ego não pode entrar, né, porque senão acaba dando problema e mais para frente ali acaba desfazendo a fusão, digamos assim, né, e é algo muito mais complexo e complicado, né. Legal, mano, valeu. Legal, pessoal. Eu quero agradecer a presença, mas antes de encerrar, de fazer o encerramento, eu queria passar para o Rodrigo fazer as considerações dele, finais, enfim, contar para a gente aí, hoje, se a Deloitte, na atuação global, enfim, se tem alguma oportunidade aberta, enfim, contar um pouco mais, abrir um pouco mais essa parte de canais para a gente e, enfim, fazer essa parte de encerramento. Tá bom. Eu começo dizendo que a Deloitte está fazendo aquisições de empresas também, tá? Não é que a gente faz para os outros, a gente faz para a gente também. Então, já fizemos algumas, já compramos startups, já incorporamos para criar linhas de receitas. Nossa, né? Hoje, para quem não conhece a Deloitte, nós somos a maior empresa de prestação de serviços profissionais do mundo, é a maior empresa de consultoria, sem dúvida nenhuma.
E, bem, atendemos todos os tipos de cliente, todos os tamanhos, fazemos análise de todos os tamanhos. O Marlon viu, sofreu um pouco com a gente, né? Sofreu lá na nossa mão, mas é isso. Temos clientes, por exemplo, que está dentro da sua pirâmide lá, Marlon, a Riverwood, que passa por dentro da VTEC e chega até vocês. Da minha parte, Rodrigo mesmo, quem quiser fazer a conexão, fica à vontade, pode falar, eu sou super disponível aí. Demora um pouco para responder, mas respondo. E o que tiverem dúvida, se precisarem, eu estou à disposição, tá? A Deloitte tem um programa que eu acho que eu comentei com o Júnior, de mentoria. A gente vai abrir inscrições. Esse próximo vai ser muito voltado para ESG, mas a gente sempre está abrindo. E tem um grupo da Deloitte de UK muito forte na atuação com startups, buscando algumas soluções, né? Então, eles sempre perguntam como que está, o que tem aí, o que está acontecendo, que é um programa junto com o governo do Reino Unido, para não internacionalizar a startup, mas para fazer as startups prestarem serviço para o grupo lá no Reino Unido, né? Então, também estamos aí, esse braço, e quem quiser conversar, estou super à disposição. Quero agradecer o Júnior, agradecer o Marlon, agradecer o Sandro, o pessoal da Venture, mandar um abraço para a Leandra, acredito que esteja lá, fez o trabalho certinho, chegou em contato comigo e tudo mais. Foi muito boa a troca de informações com ela. E, gente, muito sucesso para vocês e espero que vários unicórnios saiam daqui, tá? Grande abraço. Rodrigo, deixa antes de o Marlon também fazer a despedida dele, te agradecer, tá? A tua disponibilidade, vir aí contar um pouquinho desse trabalho de M&A. Eu também vou te procurar, vamos conversar um pouquinho mais, fazer uma troca de informações. Tem bastante coisa bacana aí para a gente fazer juntos. Essa lógica de conexão, né, que o Marlon comentou, é fundamental, né? Então, muito obrigado de coração aí por ter reservado um tempinho aí do teu final de tarde, começo da noite aí para contar um pouquinho das tuas experiências aí para nós. E o Marlon também, né, parceirão aí, muito felizes aí com o desempenho de vocês. Então, dá o teu recado final aí para nós também, Marlon. Obrigado, pessoal. Obrigado, Júnior, Rodrigo, Sandro, Venture, todo mundo que disponibilizou um tempinho para ouvir a gente aqui, né? Também, se precisar, quiserem conversar, né? Acho que é legal ter essa referência, porque a gente sempre buscava referências, né? Então, por sermos também crias da Venture, né? Então, a gente está aqui à disposição, né? Para poder cooperar e aprender juntos também. Muito obrigado, gente. Boa noite. Legal. Obrigadão. Obrigado, pessoal. Obrigado. Cris, valeu, então, pessoal. Uma boa noite a todos. Até a próxima. Valeu, pessoal. Boa noite.